Eu quero ler com você um texto da palavra, um versículo apenas. Encontra-se em Isaías capítulo 6, versículo 9. Isaías capítulo 6, versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor: porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Todos os anos, quando o Natal se aproxima, é comum nós vermos as lojas se organizando com aquelas coisas lindas, presentes para o Natal, com o Papai Noel. Mas nós sabemos que o Papai Noel não existe. Não existe Papai Noel, isso aí é uma fantasia, é comércio. Existe o Cristo Redentor, árvores de Natal e assim por diante. As pessoas enfeitam a cidade. Isso por um lado é muito bom, porque traz alegria. Mas o que nós precisamos aprender dentro da palavra e ensinar para as nossas crianças, que o Natal não tem nada a ver com o Papai Noel. Natal tem a ver com o Cristo, o nascimento do Filho de Deus. Isto é essencial nós falarmos para as nossas crianças, para que elas possam crescer com esse entendimento. É triste às vezes ver as crianças esperando um Papai Noel chegar para dar um presente. Parece tão bonito, irmão. Parece que nós devemos fazer isso, né? O mundo ensina tanto a gente que parece que aquilo virou uma rotina. Mas na realidade o que nós temos, como nós começamos a dizer no início aqui, que quando o salmista pede: Senhor, dá-me entendimento para me entender a tua palavra. Porque quando nós entendemos que o fogo queima, nós não colocamos a mão. E quando nós entendemos que Natal não tem nada a ver com o Papai Noel, nós vamos ensinar as coisas certas para as nossas crianças. Não tem problema nenhum dar um presente, mas é melhor falar assim: olha, que Jesus Cristo, né, Papai do céu, trouxe um presente para você. Quem falar Papai Noel não existe. Mas enfim, esses momentos, esse dia é repleto de muita alegria. As famílias se reúnem, muita comida, muita bebida, as pessoas festejam, o rosto de todas as pessoas fica cheio de felicidade. No entanto, quando nos reunimos em jubilosas reuniões para celebrar esse Natal, o nascimento de Jesus, será que nós entendemos o significado do Natal? Será que nós entendemos o significado desses adjetivos que o profeta Isaías nos trouxe aqui nessa noite? 4 adjetivos. Ele é chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Eu quero trazer para nós nessa noite uma meditação sobre esses adjetivos, os adjetivos que Isaías trouxe para Jesus aqui nesse versículo. Qual seria o significado desses adjetivos? O que seria a palavra, por exemplo, conselheiro na Bíblia? A palavra conselheiro, ela indica que ele seria o Messias, o rei. A palavra conselheiro na Bíblia, se você vai olhar no Velho Testamento, dá um significado ao rei. Quem é o conselheiro? É o rei. Então quando ele está falando que ele é o conselheiro, Isaías está dizendo: ele é o rei, ele será o rei. O povo de Israel aguardava um rei. Para quê? Para tirar eles da escravidão dos romanos. Então Isaías começa a dizer: ele é o nosso conselheiro, o príncipe, o rei dos reis, aleluia. Você conhece Jesus como seu rei? Será que nós conhecemos Jesus como nosso rei? Ou será que nós estamos também sendo iludidos, né, pelo comércio? Jesus é o nosso Papai Noel. Não, Jesus é o nosso rei. Você sabe o significado de rei? Poder. Ele é o Deus poderoso, é o rei, aquele que guarda. Mas é um rei justo, não é um rei injusto, é um rei justo. Rei, o que é preciso este rei fazer para que você reconheça ele como rei, ou que nós reconheçamos ele como rei? Isaías está dizendo que ele é o conselheiro, ele é o rei. Busquei um texto da Bíblia para nós entendermos um pouquinho sobre isso que eu estou falando. Em João capítulo 1, versículo 49, versículo 50, Jesus já no seu ministério, então ele está procurando seus discípulos, escolhendo seus discípulos,
E aí ele encontra um homem chamado Natanael. E quando ele encontra Natanael, o versículo 49, versículo 50 diz assim: então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o rei de Israel. Mas por que Natanael reconheceu que ele era o rei? Lembra, você reconhece Jesus como rei? Por que Natanael reconheceu Jesus como rei? Aí Jesus disse: você crê que eu sou o rei? Vou colocar mais essa expressão: você crê porque eu disse que vi você debaixo da figueira. Aí Jesus fala assim: você verá coisas maiores do que essa. Resumindo esse versículo, Natanael estava debaixo de uma figueira, provavelmente estava orando, provavelmente estava falando com Deus ali quietinho, ninguém estava vendo ele. Ele pensava que ninguém estava vendo ele. Mas Jesus, como sendo o rei, o Messias, o Deus encarnado, aquele que é onisciente e onipresente, e quando Jesus encontra Natanael, para deixar Natanael assim atônito ou surpreso, Jesus falou onde Natanael estava. Natanael se surpreendeu só porque Jesus tinha visto ele em um lugar em que ele achava que estava só. Ele achava que estava só. Mas Jesus disse: Natanael, eu te vi você lá debaixo da figueira. E por causa disso, que é algo espantoso ao nosso ver, que é algo maravilhoso. Já pensou você estar no lugar sozinho? Você pensa que ninguém está vendo, de repente alguém chega para você e fala: eu te vi lá naquele lugar. Você vai falar: mas como assim você me viu? Eu estava sozinho, eu estava a sós. Então Natanael se surpreendeu porque Jesus disse que ele estava debaixo da figueira. Mas Jesus disse: isso são coisas pequenas, Natanael. Você verá coisas extraordinárias, você verá coisas maiores do que essa que você está vendo. Natanael reconheceu Jesus como rei, porque Jesus falou para ele onde ele estava. Ele achava que estava sozinho. E aí a pergunta que eu faço para você nessa noite: o que Jesus precisa fazer na sua vida para você reconhecer Ele como rei, como Senhor da sua vida? Natanael, ele se surpreendeu com algo tão pequeno. Parece pequeno, né? Mas até para nós é grande. Alguém adivinhar onde você está não é para qualquer um, é só para o Filho de Deus. Mas Natanael se surpreendeu, e Deus disse para ele: Natanael, isso não é nada. Isso não é nada. Isso mostra para nós, meus irmãos, que se nós demonstrarmos humildade, preste bem atenção, se nós demonstrarmos humildade e pureza de coração para com o nosso Rei Jesus, Ele permitirá que nós vivemos coisas extraordinárias. Então esse rei que nasceu, esse conselheiro que é o rei, ele faz coisas extraordinárias. Assim ele falou para Natanael: Natanael, isso não é nada, mas parabéns, Natanael. Usando aqui a minha conjectura, é como se Jesus tivesse dito para Natanael: Natanael, parabéns, só porque eu te vi debaixo da figueira, você já me adorou como rei. Imagina quando você vê os milagres, imagina quando você vê eu andar por cima das águas, imagina quando você vê eu ressuscitando os mortos, imagina quando você vê eu pedir para que o vento se acalme. Natanael, ele considerou Jesus rei simplesmente porque Jesus tinha visto ele debaixo de uma figueira. Eu quero dizer para você nessa noite: tem pessoas aqui dentro, como eu, que já viu coisas extraordinárias. Jesus já fez coisas extraordinárias na sua vida, mas você ainda não reconheceu Jesus como rei. E nós precisamos reconhecer Ele como rei, porque quando nós reconhecemos aquilo que Deus faz nas nossas vidas, que aparentemente parece ser pequeno, mas nós humildemente nos mostramos diante do Senhor, e nós com pureza de coração nos cheguemos a Deus, através da nossa humildade, da nossa pureza de coração, através das pequenas coisas que Deus faz, nós engrandecemos o nome dEle, e nós dizemos: Senhor, Tu és bom, Tu és o Rei dos Reis. Por causa da nossa humildade, Deus vai fazer coisas ainda maiores. Natanael pôde ver coisas maiores.
Porque quando Jesus chamou Natanael, Natanael reconheceu Jesus como rei, simplesmente porque Jesus tinha visto ele debaixo de uma figueira. Então, o primeiro adjetivo de Jesus aqui de Isaías é conselheiro, é o nosso rei. Jesus é o nosso rei. O nosso rei faz coisas muito maiores do que nós podemos imaginar. E aí esse mesmo adjetivo, ele agrega uma outra palavra, maravilhoso conselheiro. Significa que este rei trará um programa real que deixará o mundo inteiro maravilhado. Maravilhoso vem de maravilhado, coisas extraordinárias. Conselheiro, maravilhoso. A palavra maravilhoso é sinal de glória, de esplendor. Ele faz coisas grandes, ele faz coisas extraordinárias. E aí tem um texto da Bíblia que fala muito bem sobre esse maravilhoso. Quero ler com você Isaías capítulo 11, do versículo 1 ao 10. O que será esse programa real que esse conselheiro, esse rei, esse menino que ia nascer, o Jesus Cristo que nasceu numa manjedoura, qual era o governo dele, o que ele estava pretendendo com a nação? Isaías capítulo 11 diz assim: um ramo surgirá do trono de Jessé. Está falando desse ramo aqui, é Cristo, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, Espírito que traz conselho e poder. Olha o programa de governo desse rei. Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, e ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Observa o programa desse rei, o programa do Rei dos Reis, do Todo-Poderoso, do maravilhoso conselheiro. Ele vai dar atenção aos pobres com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra, com o sopro da sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro. Observa isso, irmãos, no reino de Cristo, o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode. Está dizendo que vai parar com essa agressividade até dos animais. No reino de Cristo não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. É este reino que está preparado para mim e para você. É esse o programa de governo desse conselheiro poderoso, esse Deus Todo-Poderoso. O leão e o novilho gordo pastarão juntos. É possível hoje um leão pastar junto com o novilho? Não. Mas o meu Deus está falando que este rei vai governar com justiça. Eu tenho que crer nisso. E as crianças os guiará, a vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palhas com boi. As criancinhas brincará perto do esconderijo da cobra, e a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o seu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé. A raiz de Jessé é Cristo, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Irmãos, este é o governo desse Messias, desse Cristo, desse Jesus que nasceu. Um menino vos nasceu. Ele é o Deus poderoso, Deus forte, Deus conselheiro. Então o primeiro significado era conselheiro, que é rei. E agora o segundo significado, que é as duas palavras juntas: maravilhoso conselheiro, quer dizer, poderoso conselheiro, poderoso Deus que governará com justiça. É esse Jesus que nasceu, é esse Jesus que nós celebramos, aleluia. Isaías capítulo 25, versículo 1 diz assim: Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o Teu nome, pois com grande perfeição tens feito maravilhas, coisas há muito tempo planejadas. Esse Jesus que nós celebramos hoje, Ele é um maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro é o Jesus poderoso, é o Jesus que vai reinar com poder e com glória.
Esse Jesus que nós celebramos hoje, esse reino que ele vai celebrar. Então Natanael, ele ficou maravilhado apenas de saber que Jesus tinha visto ele em um lugar em que ele pensava que só ele sabia. Mas observe as grandezas de Deus aqui, irmãos. No reino de Cristo não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Isso é poder de Jesus sobre nós. É o maravilhoso conselheiro agindo sobre as nossas vidas. As maravilhas são especialidades da divindade. Maravilhoso conselheiro. Quem que faz coisas maravilhosas? Só Deus. Por isso que Isaías está falando, ele é o maravilhoso conselheiro, ele é o divino. Então as maravilhas são especialidade da divindade, e somente Jesus tem esse poder de realizar coisas maravilhosas e inexplicáveis pelos homens. Não há nada difícil para o nosso Deus. Então quando nós adoramos a esse Jesus, nós estamos dizendo, Senhor, Tu és maravilhoso, quer dizer, Tu és poderoso. Não há nada difícil para o Senhor, não há nada inexplicável para o Senhor. A palavra do Senhor nos diz lá em Jeremias capítulo 32, versículo 26 e 27 assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Aí ele fala assim, há alguma coisa difícil demais para mim? Não há nada difícil para Deus, porque Ele é maravilhoso. A palavra maravilhoso está dizendo que Ele é sobrenatural, está acima dos nossos entendimentos. Maravilhoso conselheiro, Rei poderoso. Ele faz coisas que o homem não faz, Ele faz coisas inacreditáveis, Ele faz coisas que somente com a explicação espiritual, com a explicação humana nós não conseguimos entender nada. Ao ponto que nós falamos aqui nessa noite, que nós sabemos que o fogo queima, não sabemos? E por isso nós não colocamos a mão. Mas esse mesmo Deus maravilhoso, é registrado nas Sagradas Escrituras, que 3 homens chamados Sadraque, Mesaque e Abednego entraram dentro de uma fornalha de fogo, coisas inexplicáveis, porque Ele é maravilhoso. Maravilhoso, quem é maravilhoso faz coisas inexplicáveis. A Bíblia diz que esses 3 homens entraram na fornalha e nem sequer um fio dos seus cabelos se queimaram, porque Ele é maravilhoso, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então quando chegar o Natal, você está adorando a esse Jesus, a esse Jesus maravilhoso. Não é o Papai Noel que chega dando presente, isso é uma fantasia. Ele é o Rei dos Reis. Não existe o Jesus que nasceu, o Cristo que venceu, o Cristo maravilhoso, o Cristo poderoso, o Cristo que morreu por mim, que morreu por você. Este Jesus que nós temos que adorar nesse dia. Foi isso que Ele fez e continuará fazendo. Não há nada difícil para Deus, não há nada inexplicável para o Senhor. Então nós vemos aqui o primeiro significado, conselheiro. Conselheiro é rei, maravilhoso conselheiro, Ele é poderoso. E agora tem o terceiro significado, Deus poderoso. Isaías diz assim que Ele é Deus poderoso, porque um menino nos nasceu, um filho foi dado e o governo está sobre os seus ombros, e Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso. O que significa isso? Deus poderoso ressalta o seu poder divino como guerreiro. O poderoso aqui é a mesma forma, quase a mesma coisa do maravilhoso. Poderoso, porque nada pode contra Ele, ninguém pode detê-lo. Ele está acima de toda potestade, Ele está acima de todo poder, Ele está acima de todo rei, Ele está acima de toda dificuldade. Ele é poderoso, Deus poderoso. E esse poderoso Senhor tem poder tanto para governar sobre todas as coisas, também como tem poder para se tornar como um de nós, para poder ensinar nós o caminho da verdade, o caminho da salvação, o caminho do seu reino. Ele é tão poderoso que governa sobre tudo, mas também é tão poderoso que Ele consegue diminuir ao ponto de chegar à estatura de um homem, se comparar a um homem, e isso não afeta a sua glória, isso não afeta o seu poder, isso não afeta a sua grandeza. Ele tem poder de fazer o que Ele bem quer, Ele é poderoso. Aleluia!
Ele é poderoso para fazer isso. E você sabe por que Ele se tornou como um de nós? Você sabe por que esse Jesus Cristo, esse menino que nasceu, esse Deus poderoso, Ele se tornou humano, Ele sofreu como eu e você, para que eu e você pudéssemos entender esta palavra hoje, e pudesse guardar no nosso coração, no seu coração, e seguir esse Jesus com toda a sua alma e seu espírito, e aguardar a vinda dele para a consumação do seu reino. Jesus vai reinar, Jesus vai inaugurar o seu. Isso não é brincadeira, isso não é conversa de historiadores, isso é palavra de Jesus. Queira você acredite ou não, Jesus vai inaugurar o seu reino, e somente aqueles que estiverem realmente adorando esse Jesus com todo o seu coração, somente aqueles que realmente afastar de todo tipo de maldade, somente aqueles que seguiram Jesus, procuraram o bem sem olhar a quem, somente esses encontrarão esse Jesus, esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso. Deuteronômio capítulo 10 versículo 17 diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso, temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Se tem uma coisa que o governo humano faz, é aceitar suborno. Se tem uma coisa que o homem faz, é aceitar suborno. As pessoas não aguentam ver um pacotinho assim de dinheiro que elas estão se vendendo. As pessoas não conseguem ver 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão, então ela faz até mata por 1 milhão. Ela aceita suborno, mas esse poderoso Deus, Ele não aceita suborno. Ele reina com justiça, Ele é poderoso ao ponto, como eu disse, de controlar todas as coisas e também se esvaziar como um homem, se tornar um homem. Isso não afeta a sua glória, isso não afeta o seu poder. O seu poder é sobrenatural, o seu poder não o deixa soberbo. Esse Deus poderoso, Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele não é soberbo, Ele não faz acepção de pessoas. Ele realmente sabe exercer o seu poder para governar com retidão e sem parcialidade. Ele reina com justiça, tanto ama o milionário como Ele ama o mendigo. Ele iguala o homem como um só. Todos somos um só perante Jesus. Ele é poderoso, e o poder e o entendimento, a sabedoria está aí, é entender que todos nós somos iguais perante esse Jesus. Ele é poderoso, mas para que nós possamos realmente entender, nós temos que deixar por terra toda a soberba, todo o orgulho, e entender que nós não somos nada sem Jesus. Nós temos que entender que o Espírito que está dentro de nós, o Espírito de vida que está em você, vem desse Deus poderoso, e Ele quer que eu e você reconheça isso nessa noite. Reconheça Jesus como Deus poderoso, o Emanuel, Deus conosco. É Ele que preparou um grande presente para você. É Ele que preparou um grande presente para você. Está lá nos céus te aguardando. Diferente do Papai Noel que nós vemos hoje, que traz um presentinho aí, né? Depois esquece. Mas nosso Papai do céu tem um presente que a Bíblia fala que nenhum ouro, nem dinheiro nenhum pode comprar o presente que está preparado para nós. A Bíblia fala de uma coroa com pedras preciosas. A Bíblia fala de uma vida eterna. A Bíblia fala de uma cidade santa, rio de águas cristalinas. A Bíblia fala de ruas de ouro. São coisas lindas, são coisas maravilhosas, e você tem que começar a pensar nisso. Eu falo para a igreja sempre: se nós não começarmos a pensar no céu, nas grandezas que Deus promete na sua palavra, nós não desejamos aquilo. Eu só desejo aquilo que eu consigo imaginar. Comece a imaginar o céu, comece a imaginar a grandeza de Deus. O apóstolo Paulo, ele teve o privilégio de subir até o 3º céu, e ele fala que viu coisas inexplicáveis, que é impossível o homem descrever. O apóstolo Paulo teve o privilégio disso. Se Deus nos desse o privilégio de vermos nem sequer o primeiro céu. É coisas maravilhosas, irmãos. É por isso que esse poderoso Deus, esse Jesus, Ele veio a este mundo,
Ele se esvaziou, ele se tornou um homem como nós. Ele só não pecou, mas ele foi atormentado, foi afrontado, foi perseguido, foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, para que você tivesse essa certeza que ele está falando essa noite: filho, eu sou poderoso para te levar para este lugar, eu sou poderoso para te tirar do inferno, eu sou poderoso para fazer com que você viva em um lugar de tranquilidade. Não, nós não podemos nos iludir com as belezas que nós vemos nessa terra. E é o papel do diabo, enganar você, achar que aqui está muito bom, achar que as grandes construções são perfeitas, os grandes arranha-céus, como eu costumo dizer, são perfeitos. Mas não queira você imaginar, o céu vai muito além, o céu vai muito além. É por isso que você tem que adorar a Jesus com todo o seu coração, e crer que Ele é o Todo-Poderoso, aleluia, e crer que Ele está neste lugar, e crer que Ele te ama e tem um propósito maravilhoso na sua vida. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, segundo a palavra? O que adianta você ficar rico, bilionário, e perder a salvação da sua alma? O que adianta eu desfrutar das maiores riquezas, dos maiores banquetes, dos melhores alimentos, das melhores carnes, das melhores bebidas? O que adianta se quando eu morrer eu ir para o inferno? Do que adianta? É por isso que esse Jesus nasceu, Ele morreu, ressuscitou, para que eu e você pudéssemos ter esta certeza de que esse mundo, ele jaz no maligno, o mundo está corrompido com o pecado, mas esse Jesus tem um reino. O governo humano é corrupto, todos os governos que entram numa sociedade é corrupta, quer você aceitar ou não, mas todos roubam de uma certa forma, não existe um que escape. Mas esse rei não. Esse rei, o rei Jesus, ele governa com justiça. Ele não vai aceitar suborno. Naquele lugar, naquela cidade santa, nós vamos ter novos nomes, nós vamos ter vestes brancas, nós vamos, aleluia, é emocionante só de pensar. Imaginar águas limpas, imaginar o leão e o cachorro brincando junto, a criancinha brincando junto com os animais ferozes. Imagina isso, era assim no Jardim do Éden. Deus vai reconstruir, trazer de volta aquilo que era lá no Jardim do Éden. Nós vamos ter uma paz sem igual, querido. Esse é o reino de Cristo. O reino de Cristo não haverá dor, não haverá morte. É isso que eu quero trazer na sua mente. Creia nisso, é isso que Jesus veio fazer. Ele veio tirar o domínio de Satanás. O diabo, quando ele fez Adão e Eva pecar, o diabo pensou: agora acabou, agora eu domino o homem. Mas esse mesmo Jesus que estava ali naquele momento, porque ele é desde a eternidade, ele disse para Adão e Eva, naquela conversa que eles tiveram ali com Adão e Eva e a serpente: olha, da semente da mulher vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente. Você sabe qual é o significado disso? A semente da mulher é um filho que ia nascer. Nasceu Jesus Cristo, a semente que ia pisar na cabeça de Satanás, nasceu e pisou, esmagou a cabeça do diabo, e hoje não tem mais poder sobre nós. Aquele pecado que Adão provocou ou consumou ali no Jardim do Éden, que colocou todos nós no caminho da perdição, agora, através da morte de Cristo, todos nós somos salvos, se nós cremos em Jesus. Lembre-se disso, enquanto nós não aceitamos a Jesus, nós estamos debaixo da maldição do pecado de Adão lá no Jardim do Éden. Mas a partir do momento que nós aceitamos esse Jesus, adoramos a Ele, toda a maldição do pecado está retirada sobre a sua vida, e você passa a ser uma nova criatura, você passa a fazer parte do reino de Cristo, aleluia. O pecado não terá mais domínio sobre a sua vida, o diabo não terá mais domínio sobre a sua vida, o seu nome será escrito lá no livro sagrado. Você agora vai esperar ansiosamente para que esse dia aconteça, você vai esperar impacientemente: Jesus, volte, eu quero participar deste reino. Todo cristão genuíno, ele sonha com o reino de Cristo. Todo cristão genuíno, ele ama pensar nisso. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Você tem que desejar o céu com todo o seu coração. Você tem que ler a Bíblia, e quando você lê um texto desse aqui, você tem que começar a imaginar: meu Deus, como será esse reino de Cristo? Um reino onde não haverá mais morte, não haverá mais dor,
Eu quero viver neste reino, e está para todos nós, não é só para mim, não é só para nós aqui, é para aquelas pessoas que estão aí perdidas também. E você sabe qual é o papel de Jesus? Ele morreu na cruz para salvar todos nós. Agora ele falou: filho, agora vai pelo mundo e pregue esta palavra, anuncie esta verdade às outras pessoas. Não é bom quando você tem uma boa notícia? Você falar também para ela: olha, vem para cá, se você ficar aí você vai morrer. Se você ficar aí você vai morrer. Vem para cá que tem um lugar, que tem um esconderijo. Não é bom você socorrer as pessoas? É isso que nós temos que fazer, socorrer as pessoas. As pessoas estão indo para o buraco. As pessoas estão sendo condenadas porque talvez elas não estão ouvindo uma palavra que você já sabe. Você tem que chegar para elas e dizer: filho, existe um Deus poderoso, um Deus conselheiro, um rei que vai reinaugurar o seu reino, e nesse seu reino não haverá suborno. Nesse seu reino todos nós seremos iguais. Não haverá mais fome, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, somente alegria. Amém? Grave essa palavra no seu coração. João capítulo 36, versículo 5 diz assim: Deus é poderoso, mas não despreza os homens. Olha que maravilhoso. Deus é tão poderoso que Ele concluiu toda a sua obra, que Ele fez tudo que nós vemos, os céus, o mar, as estrelas, tudo que nós vemos foi Deus que criou, os animais. Mas Ele não despreza eu e você, que somos tão pequenos, perante esse Deus tão poderoso. É poderoso, é firme em seu propósito. Deus é poderoso e firme em seu propósito. Ele é o Senhor soberano dos exércitos, tem todo o poder divino para agir com vitória grandiosa sobre qualquer exército humano. Isto que quer dizer o Deus poderoso. Ele ressalta o seu poder divino como guerreiro, general poderoso. Esse poder que Ele tem, Ele é o general, Ele é o sumo sacerdote, Ele é um Deus poderoso, Ele governa sobre tudo. Quando você vê um grande exército, por exemplo, o exército da Síria, assim, da Rússia, né? O grande exército da Rússia, que quando você vê assim em fileira dá até aquele medo, né? Um exército poderoso, muitas bombas, muitas armas de fogo. Mas quando você vê o exército de Jesus, a Bíblia diz que quando Eliseu estava diante do seu grande inimigo, eles estavam, um exército inimigo veio para pegar o profeta, e o servo do profeta abriu a janela, abriu a porta e viu aquele grande exército. Ele tremeu e falou: Senhor, tem um grande exército ali fora. Aí então a Bíblia diz que o profeta pediu para que Deus abrisse os olhos do seu servo, e ele abriu os olhos espirituais, e ele viu por cima das colinas um grande exército de Deus, com carros e cavalos de fogo, para guerrear contra eles, contra aquele inimigo. Esse é o Deus poderoso. Mas são coisas, meus irmãos, que nós não entendemos humanamente. Você tem que crer, você tem que aceitar o Espírito Santo, para você crer nessas coisas maravilhosas que Deus está falando. São coisas inexplicáveis para o homem. Deus é poderoso e Ele não despreza você. Ele entende você nas suas dúvidas às vezes. Nós só conseguimos entender, como falei lá no início, vou voltar a falar, nós só conseguimos entender tudo isso que nós estamos falando se nós pedirmos a Jesus, ao Espírito Santo, que nos ensine a sua palavra. Sua palavra está aqui, mas não é como ler um livro, é ler pedindo orientação do Espírito Santo, e é ler e estudar, meditar, né? Pesquisar, não é só ler, pesquisar. Nós vamos aprender a palavra de Deus. Esse é o nosso Deus poderoso. Pai eterno. O que o Isaías quer dizer com Pai eterno? Pai eterno significa que Ele será um provedor, um protetor, um contínuo e compassivo. Ele tem compaixão. Pai eterno, Ele é um provedor contínuo. Ele é um Pai protetor contínuo. Isaías 40, versículo 9 e 11 diz assim: Você que traz boas novas a Sião, suba no alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga à cidade de Judá: aqui está o seu Deus, o soberano Senhor, vem com poder, e com seu braço forte governa. Aleluia. E com o seu braço forte Ele governa, e a sua recompensa com Ele está, e o seu galardão a acompanha, ou o acompanha. Como pastor, Ele cuida do seu rebanho.
Esse é o Pai eterno, o protetor, continuamente. Não é só em um momento, é em todos os momentos da sua vida. Por isso que é o Pai eterno, Pai da eternidade. Ele abençoou pessoas há 2000 anos atrás, está abençoando pessoas hoje e continuará abençoando até a consumação, até o dia da volta de Cristo. Por isso que é eterno, eternidade, fala de coisas que não têm fim. É o Pai eterno, Ele não morre, amém? Como diz um pastor, Deus não existe, Deus é. Ele sempre foi e sempre será. Aquilo que existe pode não existir, por isso que Deus não existe, Deus é. Aquilo que é sempre será. Ele é o poderoso, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Pai eterno. E príncipe da paz, quando Isaías diz príncipe da paz, quer dizer, o seu governo terá saneamento e bem-estar a todo o povo. Quer dizer, Ele é o príncipe da paz. Onde tem tristeza, Ele vai trazer alegria. Onde tem falta de alimento, Ele vai trazer alimento. Onde tem discórdia, Ele vai trazer ali a paz. Enfim, Ele é o príncipe da paz. Isaías capítulo 11, versículos 6 e 9. O lobo viverá com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o bode. O bezerro e o leão e o novilho gordo pastarão junto. É o príncipe da paz. No governo de Cristo não haverá mais esse tipo de coisa, morte. Haverá paz. Talvez você possa estar com um grande ponto de interrogação. Mas como assim, pastor? Um leão vai pastar com o novilho? A Bíblia está dizendo, eu creio nela. Está escrito aí em Isaías capítulo 11, versículos 6 e 9. A Bíblia está dizendo. Por isso que Ele é o príncipe da paz. É no governo de Cristo. Isso vai ser assim. Quem já não teve vontade de pegar uma onça pintada assim e dar um abraço nela? Quem já teve, levanta a mão. Ah, só eu? Eu acho muito bonito aquele bicho. Uma onça pintada é bonita. Eu vejo alguns bichos de estimação. As pessoas criam, né? Onça de estimação, leão de estimação. Eu acompanho muito esses vídeos. E as pessoas abraçam, tomam banho com ele. Fala, meu Deus, que coisa linda. Imagina no Reino de Cristo, vai ser tudo assim, irmão. No Reino de Cristo não haverá isso. Não haverá mais morte, não haverá mais essa agressividade dos animais. Aí você pode pensar, mas não será no céu, pastor, na terra? Aonde for, meu irmão, tá bom demais. Se é no céu, se é na terra, não importa. O importante é que tenha paz, né? Porque é uma confusão, né? 1000 anos no céu, 1000 anos na terra. Não importa se é no céu, se é na terra, sendo com paz. Amém. Eu creio muito que esse governo de Cristo será na terra. Os governos de Cristo serão na terra, porque Ele vai restaurar o que Ele fez lá no início, o Jardim do Éden. E a Bíblia diz que no Jardim do Éden eles tinham livre acesso. Os anjos tinham livre acesso, céu e terra. Nós vamos ter livre acesso no céu e na terra. Corpo glorificado. Amém? Imagina isso. Você pode estar lá no céu. Vou dar uma voltinha lá na terra. Vou dar uma voltinha lá no céu. Imagina isso. O pastor está ficando doido. Mas começa a pensar nas gloriosas, porque é paz. É governo de paz. Amém? Louvado seja Deus. João capítulo 14, versículo 27 diz assim. João capítulo 14, versículo 27. Deixo-lhe a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe os seus corações, nem tenham medo. A paz que excede todo entendimento. Salmo 29, versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Quem que é a paz de Jesus? Levante a mão. A paz. A paz de Jesus. Meus irmãos, é este Jesus que nós comemoramos hoje. O menino nos nasceu, o príncipe da paz, o Deus eterno, o Deus poderoso, o forte guerreiro. É esse Jesus que nós comemoramos. E a promessa desse Cristo é que nós um dia vamos reinar com Ele. E aí nós concluímos dizendo assim, Romanos 5, versículo 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Nós somos justificados pela fé em Cristo. Temos paz com Deus, porque nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa paz nós adquirimos pela fé em Cristo Jesus. Você tem que crer nisso que nós falamos. Você tem que crer nesta palavra. Concluindo, Jesus nasceu, foi crucificado, morreu e ressuscitou, para que pudéssemos ter
esta certeza absoluta de que Ele é o Rei poderoso, de que Ele é o Rei poderoso, que governa com poder e força. Ele continua fazendo coisas maravilhosas, amém? Ele continua fazendo coisas maravilhosas. Eu vou fazer aquela pergunta que eu fiz lá no início: o que esse rei precisa fazer para que você o reconheça como rei? Será que ele precisa ressuscitar um morto? Não precisa. Será que ele precisa fazer um grande milagre na sua vida para você crer que ele é o rei? Não precisa. Você tem que crer pela fé e confiar na sua palavra e deixar que o Espírito Santo te convença, deixar que o Espírito Santo trabalhe no seu interior. Não é de qualquer maneira, é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo fala no seu coração, meu irmão, é como aconteceu comigo e como aconteceu com muitos que estão aqui. Quando o Espírito Santo enche você e te dá sabedoria, te dá o entendimento do que é a palavra de Deus, nunca mais você abandona Cristo. Seja por qualquer coisa, você não abandona, porque você sabe, você conhece a verdade. Por isso que o salmista diz: Senhor, me dá entendimento da tua palavra, para que ela fique guardada no meu coração. Então faça esse pedido para o Senhor Jesus nessa noite: Senhor, me dá o entendimento da tua palavra, para que eu guarde essa palavra, para que eu viva essa palavra, para que eu esteja preparado para aquele grande dia, a volta de Jesus. O Rei dos Reis, o Senhor do Senhor voltará. Como é feliz o homem que entende toda essa verdade e pratica a mensagem desse Rei maravilhoso. Ficamos de pé, vamos orar.